Agora é hora de entrevista aqui no CNN 360. O depoimento do ex-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, à CPMI dos atos de 8 de janeiro, adicionou mais um ingrediente à disputa interna entre governistas e oposição, que pede a prisão do general e o depoimento do ministro da Justiça, Flávio Dino. Sobre essas questões, eu converso agora com os deputados federais Aliel Machado, do PV do Paraná, e o sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Bem-vindos, deputados. Bom, eu vou começar então com o deputado Aliel Machado para a gente falar sobre o depoimento. Na verdade, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, que eu quero entender o que pensam governo e oposição. O depoimento de Gonçalves Dias foi satisfatório, deputado, na sua avaliação? Olá, Tainá. Olá, Sargento Portugal. Olá a todos que nos acompanham. Uma alegria estar participando com vocês desse debate. Foi satisfatório. O ex-comandante do GSI, é bom lembrar que é ex-comandante, ele foi desligado depois das imagens que mostraram que ele não tinha sido tão firme na atuação do dia 8, então ele foi desligado pelo governo, mas ele deixou muito claro sobre a sua atuação e ele mesmo, no seu depoimento, reconhece que ele poderia ter sido um pouco mais firme, dá para usar esse termo, em relação aos terroristas, aos baderneiros que não aceitaram o resultado da eleição e que fizeram aquele dia 8 de janeiro um trágico momento na história do nosso país. Bom, eu quero também a avaliação do sargento Gonçalves. Deputado, o senhor acredita que o depoimento que foi dito pelo Gonçalves Dias foi satisfatório? Olha, foi satisfatório até chegar ao ponto, inclusive, de nós, da oposição, mais de 30 parlamentares, pedirmos à PGR a prisão desse general Melancia, que envergonha o Exército Brasileiro e que, infelizmente, mesmo tendo um dia prestado juramento diante da bandeira do Brasil de defender a pátria brasileira, prefere servir a um governo que, infelizmente, é símbolo de corrupção. Então, pedimos a prisão do general, baseado em 3 crimes, omissão imprópria, prevaricação, obstrução de justiça, entendendo que houve o cometimento desses crimes. Lembrando que o Planalto omitia, escondia as imagens, mantinha sob sigilo até aquelas imagens serem vazadas e aparecer o dito general, amigo íntimo do presidente Lula, chefe do GSI, transitando tranquilamente entre aqueles que eles chamam de terroristas perigosos. Ou seja, eu tenho 18 anos de polícia militar, desses 18 anos, muitos deles foram na atuação no batalhão de choque, eu nunca vi nenhuma doutrina de controle de distúrbio civil, algum integrante de força policial, inclusive o comandante da tropa, transitar tão tranquilamente entre esses sujeitos tão perigosos. Então foge qualquer tipo de doutrina, ficando muito claro que tinha algo muito estranho ali naquela situação. Assim como em relação ao Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino, no primeiro momento, nega, não atendeu uma ordem legal da CPMI. No segundo momento, diz que vai entregar as imagens só após autorização do STF. No terceiro momento, entrega apenas imagens de 4 câmeras, de um total de mais de 180 câmeras, e agora, por fim, ele diz que as imagens foram apagadas, que não tem condições de apresentar essas imagens, justificando, inclusive, que não era um dever legal. Ou seja, o ministro da Justiça e Segurança Pública não ter conhecimento que, diante de um crime, ele, como autoridade ali naquele momento, teria a obrigação legal de preservar as possíveis provas do cometimento desses possíveis crimes cometidos. Então é um absurdo e, por isso, em relação ao general G. Dias, já foi solicitado, entramos com representação pedindo a prisão dele de forma imediata, assim como será feito também em relação ao ministro Flávio Dino, o qual entendemos que obstruiu, no caso ali, ou melhor, ocultação de provas, né, adulterando ali o relatório, obstruindo a justiça com essa ocultação de provas. Então, iremos entrar também com esse pedido de prisão contra o ministro da Justiça, que infelizmente muito desonra o cargo ao qual ele ocupa. Tá, deputados, vamos ficar só atento às respostas, ao tempo de duração, para a gente dar o mesmo, né, tempo para cada um. Vamos lá, deputado Aliel, gostaria de ouvi-lo, porque nesse depoimento, o Gonçalves Dias
Ele fala que se soubesse antes, né, da intenção de uma espécie de boicote ao planejamento daquele 8 de janeiro, teria agido com maior rigidez, né? Praticamente ele se omite da culpa pela inação naquele dia e desloca essa culpa unicamente à polícia militar, né? Coloca ali no colo da PM essa responsabilidade. Agora, as imagens mostram inação. A gente pode entender, talvez, que não houve dolo, mas mostra a inação do Gonçalves Dias, na época chefe do GSI. A que o senhor atribui aquele comportamento diante dos atos de 8 de janeiro? Primeiro é importante entender os fatos. Muito antes do dia 8, essa turma aí é a turma que não aceitou o resultado da eleição, é a turma que criou baderna, é a turma que fez mentiras, é a turma que tumultuou o nosso país. Infelizmente, eu não posso dizer que é a regra, mas a exceção de grande parte dos militares participou dessa baderna. E a segurança pública do Distrito Federal é de responsabilidade da Polícia Militar. A Polícia Militar tinha como seu chefe maior, além do governador, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que sumiu nesse dia, viajou e está provado a inação, está provada a participação de membros da Polícia Militar do Distrito Federal que tinham a responsabilidade de fazer a contenção. Quando não fizeram, o momento que o ex-chefe do GSI participava dentro do Palácio do Planalto, era um momento que a invasão já tinha acontecido. Ele é um idoso, um senhor que estava lá naquele momento e não tinha como fazer o conflito armado contra aqueles manifestantes. Nós estamos falando de uma pessoa que foi punida por esse ato de inação. Ele foi despedido do seu cargo. Ele deixou o comando do GSI porque, ao contrário desses que querem mudar os responsáveis pelo que aconteceu, porque teve inação, porque ele foi omisso, eu não estou aqui para discutir omissão, eu estou aqui para discutir a ação concreta de quem se organizou, de quem financiou, de quem quebrou, de quem queria dar um golpe. Desses que fazem essa narrativa, mas estão envolvidos num monte de processo de corrupção, num monte de processo de ação concreta contra o Estado brasileiro. Eu não estou aqui para falar de um governo ou de outro governo. Eu estou para falar de um grupo de baderneiros que foi financiado, que foi incentivado por um grupo de políticos e que não tem responsabilidade com o nosso país. O ministro Flávio Dino deixou muito claro sobre as regras que competem ao Ministério da Justiça, dos prazos que são constantes desde o governo Bolsonaro sobre disponibilização de imagens, e as imagens são claras. Elas mostram a identidade de quem participou, de que 100% de quem quebrou, de quem invadiu, de quem queria o golpe, são eleitores do ex-presidente da República que patrocinou com as ações dos seus comparsas essa ação que infelizmente prejudicou e deixou arranhado a imagem da democracia no nosso país. Gostaria da mesma avaliação também do deputado Sargento, por gentileza, em relação ao que foi dito sobre a responsabilidade do GSI naquele dia dos atos de 8 de janeiro, por gentileza. Olha, se for para falar de corrupção, o colega lembre logo que ontem houve uma operação da Polícia Federal, voltou à época da Polícia Federal prender malas de dinheiro em operação, né? Ministra das Comunicações, a irmã, envolvida diretamente, uma operação que atinge diretamente a irmã do ministro das Comunicações. As contas, inclusive, do ministro das Comunicações do governo Lula estão bloqueadas pelo STF. Então, se for para falar de corrupção, tem casos aí já bem recentes, a gente pode tratar sobre isso. Agora, retornando ao caso do dia 8 de janeiro, é bom lembrar que, infelizmente, o que nós vimos ali por parte daquele general de exército, que tinha como, por responsabilidade, sendo chefe maior do GSI, garantir a segurança do prédio ali do Palácio do Planalto. Lembrando que ele não acionou o plano escuro. O plano escuro fala de 4 níveis de atuação de responsabilidade. Os 2 primeiros níveis, que seriam mais distantes do prédio, seria de responsabilidade da Polícia Militar. Os 2 últimos níveis, que seriam os níveis mais próximos, o último, no caso, o nível 4, seria já dentro
das instalações do Palácio do Planalto seria de responsabilidade exclusiva do GSI, que não acionou o plano escudo. Isso aí já está mais do que comprovado. O general se meteu em várias contradições. Ele costuma terceirizar a responsabilidade. No seu depoimento, vimos por diversas vezes quando ele, inclusive, culpar os oficiais superiores, o alto escalão ou o comando maior do Exército Brasileiro, por horas transferir a sua responsabilidade para os seus subordinados, colocando culpa nas secretarias subordinadas a ele, e chegando o momento de culpar os policiais militares esses que precisamos lembrar que estavam no combate. Existem imagens que mostram, inclusive, o comandante Nine, que foi preso injustamente, inclusive ferido, tentando preservar, proteger o patrimônio público, enquanto o comandante do GSI, um general que entende guerra, operações especiais, transitava tranquilamente com o que até conhecesse ali. Isso não está em nenhuma doutrina de controle de distúrbio civil, sem nenhum tipo de reação. Lembrando que foi a opção dele entrar no prédio, transitava ali nos andares ali, conversando, e pessoas ligadas ao GSI, subordinados do general, inclusive cedendo cadeira para esses supostos criminosos sentarem, oferecendo água. Então, sinceramente, eu não sei que gerenciamento de crise foi esse, tá certo? Então, tudo muito estranho, e por isso tentaram omitir essas imagens, colocando sigilo, e graças a Deus foram vazados, inclusive pela CNN, aonde conseguimos ver que houve participação direta por parte do atual governo, do governo Lula, nessa situação. Agora queremos as imagens lá do Ministério da Justiça para provar que também houve omissão por parte do ministro Flávio Dino, aonde já sabemos que tinha mais de 240 policiais da Força Nacional em estado, sim, de inanição, por ordem superior do ministro Flávio Dino, dentro das dependências do Ministério da Justiça, enquanto esses baderneiros quebravam os prédios públicos. Obrigada, agradeço a presença dos deputados nesse debate hoje aqui no CNN 360 especial de sábado. Até uma próxima, deputados. Agradeço.